Boa tarde a todos vocês. Obrigado por ter vindo para mais uma mesa bacana aqui do FLI, do seu último dia, o dia especial, né? Esse dia está fantástico. É o seguinte, hoje nós estamos aqui nessa mesa, o Sérgio, uma mesa que gira em torno do novo livro do Sérgio, A Vida Futura. O Sérgio, na verdade, é um escritor, acima de tudo, corajoso, porque nesse livro ele traz de volta a nossa realidade cotidiana alguns escritores que já passaram por andar de cima há vários anos e faz isso com uma competência e com um talento incrível, porque um desses caras é Machado de Assis. E ele é capaz de ressuscitar junto com o Machado a linguagem de Machado, né? Que é uma linguagem muito sofisticada, né? E muito peculiar de época. E Sérgio consegue manobrar isso de tal forma, correu um risco, ele mesmo fala, correu um grande risco, mas o resultado é extraordinário, porque não há nada que seja superficial, né, que pareça superficial, né? Então, Sérgio, fazendo essa pequena introdução, né? Aliás, me desculpe, vocês conhecem Sérgio Rodrigues, né? O Sérgio é um escritor, fez isso exatamente porque tem uma carreira brilhante de escritor, uma das pessoas que melhor conhece a língua portuguesa hoje, tem uma coluna na Folha que é imperdível, né? Trabalha muito a questão da etimologia das palavras, né? E a anatomia dessa nossa língua tão rica, e que ele é um apaixonado, principalmente pelo português brasileiro, né, Sérgio? Então, eu gostaria de começar, Sérgio, de você falando como é que esse livro aconteceu, né? Você já vinha de alguns livros de muito sucesso, como o Drible, né? Como o livro da língua brasileira. Como é que chega essa ideia do Machado encarnou na sua frente? Como é que foi essa história? Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui no FLI Araxá. É um prazer enorme estar de volta no FLI Araxá. Já vim algumas vezes, já sou quase de casa, né? E a cada vez eu encontro uma festa mais bonita, mais vibrante, mais alegre. É realmente espetacular isso aqui. E em torno da arte, né? Um encontro como esse em torno da arte, sobretudo depois dos 4 anos que nós passamos no Brasil, de muita distopia, de muita tristeza e muito desespero, realmente, assim, de deixar qualquer um emocionado mesmo, tá? E eu confesso que eu estou emocionado de estar aqui falando desse livro, porque esse é um livro que ele nasceu num momento de muita escuridão, né? Ele foi um livro quase que digamos assim, de tentativa de sobreviver, né, a uma situação desesperadora mesmo, que a gente não sabia que futuro tinha. Não estou falando só da questão política no Brasil, eu estou falando da pandemia, né? Estávamos trancados em casa, eu perdi amigos, eu perdi um grande amigo escritor, Sérgio Santana, logo no início da pandemia. Eu não sabia se eu ia conseguir ter tempo para escrever outro livro, não sabia quando aquilo ia acabar, se é que aquilo ia acabar, né? Eu acho que todo mundo aqui vai se lembrar daquele momento de sufoco que hoje parece quase irreal, né? Com o olhar de hoje, aquilo parece quase que um sonho ruim. Mas quando você está dentro de um sonho ruim, ele é muito verdadeiro, né? E o horizonte, a porta de saída não estava nem um pouco clara.
E esse livro apareceu no momento em que todos os projetos de ficção em que eu vinha trabalhando pareceram perder o sentido completamente diante dessa nova realidade, né? O mundo estava de cabeça para baixo de tal forma, de pernas para o ar de tal forma, que as coisas em que eu achava que eu ia prosseguir trabalhando, de repente pareceram completamente sem sentido, né? Eu lembro de conversar com um amigo meu que estava escrevendo um romance policial e ele também entrou numa crise parecida, né? E falou assim, olha, ele abandonou o romance policial dele, esse romance não existe até hoje, porque começou a aparecer a ele muito ridículo que se gastassem tantas páginas para tratar de uma morte, de um assassinato, quando milhares de pessoas estavam sendo assassinadas todos os dias no Brasil, por uma política pública absolutamente criminosa de saúde pública no meio de uma pandemia. Enfim, isso é só um aspecto, acho que tem vários outros possíveis que a gente poderia mencionar, mas o fato é que, de repente, eu me vi sem história para contar, precisando escrever, até como uma questão de terapia ocupacional, para não ficar maluco mesmo, né? E aí veio me salvar o nosso bom e velho Machadão, que é o meu escritor brasileiro preferido, entre outros preferidos, mas eu acho que ele é o maior escritor brasileiro. Eu fico muito impressionado com o tamanho do Machado e como o Machado não para de crescer a cada ano que passa, né? A atualidade do Machado de Assis no Brasil de hoje é uma coisa gritante mesmo. A cada releitura ele oferece um novo ângulo que a gente não tinha sido capaz de enxergar antes. Esse cara realmente é um milagre literário. E me veio essa ideia, que era uma ideia brincalhona no começo, era só para eu me divertir, eu não tinha intenção de produzir nada que viesse a ser publicável com essa ideia. A ideia brincalhona de dar voz ao Machado, né? Escrever como se eu fosse o Machado, o que é uma coisa bastante perigosa, né? Uma coisa, enfim, primeiro que ele é um cara sagrado, e segundo que você escrever com a voz de outra pessoa apresenta várias armadilhas, né? Pode virar uma paródia boba, pode virar um pastiche. Nenhuma dessas alternativas é artisticamente muito valorizada. E, no entanto, eu queria escrever como Machado de Assis. Comecei a escrever uma história que começa no céu dos escritores, é um céuzinho farsesco, em que todos os grandes escritores da humanidade estão lá. É uma comédia séria, mas é uma comédia. E, para minha surpresa, até os primeiros capítulos, quando eu mostrei para minha mulher e para o meu filho mais velho, foram muito bem recebidos, e eles me obrigaram a continuar o livro. Eles falaram, não tem a menor chance de você parar essa história agora. E muito incentivado por eles e pelo Machado, que não largava do meu pé, né? Ficava o tempo todo no meu ouvido, ditando frases, né? Eu resolvi levar o livro em frente, e não só levar o livro em frente, como levar o livro tão a sério, que houve um momento em que eu não estava mais dando conta do meu trabalho como jornalista, na época contratado da TV Globo, e o livro ao mesmo tempo. Então eu larguei esse emprego, que é uma coisa também, além de ser arriscado, escrever como Machado de Assis, é muito arriscado você largar um emprego no meio de uma pandemia. Mas não me arrependo nem de uma coisa nem da outra. É um livro que me dá muita alegria e que está sendo muito bem recebido. Ô, Sérgio, é interessante o que o Sérgio está contando, porque tem hora que a alegria é um gesto de coragem, né? Seja pelo ambiente que você está vivendo na época. O Sérgio, nessa mesma época, começou a compor músicas com Lula e optou por uma comédia, né? Além dessas questões todas, ainda trazendo o Machado para o Brasil, né? De hoje, muito diferente do que ele viveu.
e com questões bastante espinhosas, né? Como a própria descoberta da sua negritude, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, a ideia toda desde o início era que o Machado nos ajudaria a explicar o que nós já não conseguíamos mais explicar com a linguagem de hoje, né? Daí a ideia de trazê-lo. É um cara genial, é um grande analista, não só das almas, mas da sociedade brasileira do seu tempo, do século XIX. E esse cara talvez tivesse a capacidade de nos dizer, com um distanciamento histórico maior, o que diabo estava acontecendo, né? E que nós já não conseguíamos mais dar conta com a nossa linguagenzinha contemporânea. Na verdade, eu acho que isso é uma crise mais minha mesmo, como autor, né? Eu é que não estava conseguindo dar conta com a linguagem contemporânea. Não é a contemporaneidade, era eu. Mas foi essa a ideia de trazer o Machado para ajudar. E ele, assim, eu rapidamente me toquei de que a primeira coisa que o Machado estranharia ao chegar ao presente, ele desembarca no Rio de Janeiro numa noite de março de 2020, portanto, muito às vésperas da pandemia, ele e o José de Alencar, tá? Eles vêm juntos. A primeira coisa que o Machado estranharia chegando ao presente é que ele era um escritor negro. Indiscutivelmente um escritor negro. Não era assim quando ele morreu. Eu não digo que o Machado tenha tentado passar por branco, ou, enfim, que fosse um traidor da raça, como ele já foi considerado em outros momentos históricos, quase consensualmente. O fato é que o Machado era um mestiço, né? Um mulato, uma palavra que está um pouco proscrita hoje do vocabulário, que foi assimilado, completamente assimilado numa sociedade escravocrata, pela elite, né? O Machado estreava uma peça de teatro, é uma coisa de pouco se fala hoje do Machado dramaturgo, mas ele também o foi, né? O imperador estava lá na primeira fila na estreia. O Machado era um cara da elite carioca, da elite brasileira, que não se engajou na luta abolicionista, enfim. Eu não estou falando isso como juízo de valor, são fatos históricos, né? Tinha um trabalho como cronista muito crítico, sim, do racismo brasileiro, mas era crítico naquele jeito dele. O Machado não era um sujeito de levantar bandeiras, né? Ele era um cara irônico, ele era um grande pensador. E eu não sei se o Machado se via como branco, preto, azul, amarelo. Eu realmente não tenho como saber isso, e eu acho que seria irresponsável da minha parte, mesmo estando falando com a voz dele, dizer que ele era assim ou assado nesse aspecto. Ele chega aqui e estranha, como ele estranha absolutamente tudo, porque ele estranhava a vida. O Machado era um cara que estranhava tudo. E esse é parte do segredo dele, né? Ele não abraça de cara nada, e ele também não rejeita de cara nada. E aí começa a ter um contraste interessante entre ele e o Alencar, porque o Alencar é um conservador. É um espírito muito mais simples e simplório. O meu Alencar, não estou falando que o Alencar fosse assim, o meu Alencar, que tem um fim não muito feliz no livro, admiradores do Alencar, inclusive, já se queixaram que eu trato ele mal no livro, mas o Alencar é um cara que estranha tudo isso de cara e fica chocado e fala, mas espera aí, mas você é negro, Machado? E o Machado, pela trajetória que ele vai descrever nesse presente, ele vai se apaixonar por uma menina não binária da Rocinha, negra, de trancinhas coloridas. Ele vai se envolver com uma turma barra pesada de milicianos do Rio de Janeiro, não como cúmplice, mas como quase que uma vítima de um complô de milicianos. O Machado vai, na própria trajetória que ele descreve na história, se vendo, sim, como um escritor negro. Que ele é óbvio que ele é. O Machado é um escritor negro, é um grande orgulho da raça negra brasileira.
né? O maior escritor do Hemisfério Sul, pelo menos, talvez mais do que isso, do seu tempo. Agora, o Brasil é um país muito complicado, como a gente sabe, né? E para o Machado chegar a poder ser reivindicado como um grande orgulho da raça negra brasileira, foi preciso uma história muito longa e cheia de idas e vindas, né? Que é mais ou menos replicada na trama em que ele se envolve no livro. Mas, no final, fica muito claro que, para o Machado, essa menina, chamada Mariana, mas que gosta de ser chamada de Mar, por quem ele meio que se apaixona, é a pessoa em quem ele projeta o futuro do Brasil. Porque o futuro do Brasil, me parece, ou vai ser negro ou não vai ser nada. É mais ou menos isso. Além desse susto que você narra aí pra gente, Machado tomou outros sustos chegando nesse Brasil de agora, né? Que susto, Sérgio, que mais deixaram perplexo o Machado? Quem fica mais perplexo é o outro, é o Alencar. Os dois, aliás, se chamam Jota no livro. J e J, o que provoca alguma confusão, porque o J e o J conversam o tempo todo e você tem que saber quem é quem. Isso porque, no céu dos escritores, todos os escritores são obrigados a adotar um apelido. É uma das normas desse céu. Então, uma parte da graça do livro é você ficar tentando adivinhar quem é o delegado, por exemplo. Ou quem é a russa. São escritores brasileiros famosos. Quem é o dramaturgo? O dramaturgo é fácil. O dramaturgo é fácil, mas tem gente que já veio me perguntar se era o Plínio Marcos. E é o Nelson Rodrigues, obviamente. Mas, às vezes, o que você acha que está muito claro, enfim, não está, né? Quer dizer, o leitor faz a leitura, leva o livro para onde ele quiser, na verdade. Então, se alguém quiser ver o Plínio Marcos ali, também pode. Mas assim, uma das coisas que eu achei importante abordar, porque eu estava trazendo dois escritores, né? Dois cultores de uma língua portuguesa brasileira, de uma outra época, mas dois caras que usavam a língua com muita consciência, eu achei que eu tinha que defrontar ele com questões de linguagem de hoje, né? Linguagem inclusiva, e uma série de coisas. A mudança no sentido das palavras, a própria palavra mulato. O Machado usava essa palavra com muita liberdade, como foi até recentemente no Brasil, né? A palavra foi problematizada recentemente. Eles esbarram com esse tipo de coisa também, né? E o Machado diz claramente que ele acha que ele está aqui para aprender, né? O Alencar está aqui para condenar o presente. E o Machado não, ele acha que está aqui para aprender e ele, de fato, consegue ter uma abertura para as coisas sem jamais perder a oportunidade de uma piada, né? Então, a ideia também é o seguinte, era tentar tratar essas questões que são muito espinhosas e que são fonte de muita polarização hoje e de diálogos muito raivosos, né? Não são nem diálogos, são monólogos opostos, muito raivosos, tratar isso com uma certa leveza, sabe? Daí a ideia de uma comédia, que é uma ideia também profundamente machadiana, eu acho, né? De tratar grandes questões muito complicadas, num tom leve, num tom de comédia. E como é que Machado se sai nessa situação de viver coisas tão difíceis? Quer dizer, sempre tem coisas difíceis em cada época, né? Mas eram certamente coisas mais difíceis para ele, porque fora da época dele, né? Novidades, né? Considerando o perfil de Machado, que nunca foi um radical, né? Como é que ele se sai, Sérgio, nessa aventura? Olha, eu não gostaria de falar do final, porque aí fica meio spoiler e tal, né? Mas os dois vão passar por uns perrengues bem consideráveis aqui.
Eles desembarcam numa noite no centro do Rio de Janeiro, que no tempo deles era o coração da cidade, né? Eles frequentaram muito o centro, era o coração boêmio, de trabalho, as livrarias, a Rua do Ouvidor. Eles desembarcam na Rua do Ouvidor. E a Rua do Ouvidor hoje o centro do Rio em geral hoje é uma terra arrasada, é um lugar muito, muito inóspito, parcialmente abandonado pela população, bastante abandonado pelo poder público, e diferente do centro de São Paulo, que também tem sua barra bastante pesada, mas ainda é mais vivo, o centro do Rio está necrosando, né? E eles desembarcam numa noite comum, uma noite qualquer, mas já muito tarde da noite na Rua do Ouvidor, e saem andando pelo centro. E esse é o primeiro grande choque deles, né? O que o Brasil virou, né? Como foi possível ter chegado até ali? E assim, eu posso dizer que o Alencar, ele vai se meter numa grande enrascada, né? A alma dele vai ficar presa a uma outra pessoa viva aqui. E o Machado de Assis vai ter grande dificuldade em lidar com esse presente e vai acabar recebendo ajuda do além, né? Mas vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui? Gente, o microfone está aberto para as perguntas, tá? Que é? Minutinho que tem que falar no microfone, porque tá... Se fala o nome, por favor, tá? Tem que levantar? Para a câmera pegar? Tem que levantar para a câmera pegar? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Marcos. E eu queria tocar em dois aspectos da obra que acho que são bastante espinhosos, assim. Primeira coisa é talvez o puritanismo que perpassa toda produção artística no Brasil e sobretudo literária. Então, falar desses grandes autores canônicos pode ser um tabu, principalmente revivendo perspectivas que seriam deles. E principalmente falar isso de uma forma humorística, que dentro da tradição literária, por mais que a gente tenha grandes humoristas, o humor sempre é um pouco deixado de lado, desde aquela coisa do Aristóteles, mas se a gente pensar na tradução, de uma certa forma geral, está ali. O Lazarilho, o Don Quixote, o próprio Machado, Luiz Gama, o modernismo, de uma forma geral, é carregado de humor, mas o humor em si ele parece ser um pouco colocado como um subgênero, uma subcategoria. E pensar essas duas coisas juntas, mexer com o canônico e de uma forma humorística. Se teve algum tipo de repercussão negativa e se foi espinhoso para você. Obrigado. Não foi espinhoso, não. Esse livro foi muito prazeroso. Foi um dos livros mais divertidos, assim, talvez o livro mais divertido para mim no momento da escrita foi esse. Claro, ele teve um grau de dificuldade bem grande. Eu tive que mergulhar na obra do Machado e em livros sobre o Machado, construir uma estante inteira lá de bibliografia machadiana. E era uma camisa de força escrever daquele jeito, né? Quer dizer, e é curioso também porque, à medida em que o Machado vai se aclimatando aqui, ele vai perdendo um pouco os tiques, o modo de escrever, né, do século XIX, e vai se modernizando porque ele é um cara que é antenado e é aberto para isso. Então, no final, ele é quase um Sérgio Rodrigues. Assim, coitado, ele piorou muito. Mas isso reflete um pouco também o meu cansaço, porque eu já não aguentava mais escrever de sobrecasaca todo dia, né? Aí, no final, precisava botar uma roupa mais normal, uma camiseta e tal. Mas eu acho que isso faz sentido para o personagem, porque ele realmente vai se abrindo para a cultura contemporânea, né? Agora, quanto à questão de tratar
o canônico com humor foi só me inspirar no Machado de Assis. Eu acho que a gente não pode ter um guia melhor para isso. E também uma melhor defesa literária do humor na língua portuguesa do que ele, né? E eu acho que, assim, todos os meus livros trabalham com humor. Eu não consigo escrever sem humor. E eu me recuso a aceitar a tese, que é uma tese crítica de certo prestígio, de que o humor é um recurso menor, né? Pelo contrário, eu acho que o humor é um recurso maior e talvez a dificuldade de mobilizar o humor no seu registro mais elevado, a facilidade com que o humor pode descambar realmente para uma coisa mais rasteira, talvez seja esse o grande problema. Porque o Machado de Assis inventou um autor defunto. Ou melhor, um defunto autor defunto são todos. Ele inventou o defunto autor, ele trouxe personagens da Grécia Antiga para o presente, ele lidava com essa intertextualidade, como se diria hoje, na época não tinha essa palavra, obviamente, com muita verve, com muita ironia, com muita graça. Não havia limite para as coisas com que ele podia brincar. Eu sinto claramente que era uma brincadeira mesmo, uma brincadeira séria, né, como as melhores são. Então, assim, na verdade, o meu receio maior, em termos de como esse livro seria recebido, era em relação à possibilidade de que ele fosse visto como uma mera paródiazinha do Machado, que ele, me parece, não é, né? É uma homenagem bastante sincera e tem uma tentativa de fazer com que isso vá além do pastiche, vá além da mera simulação de um estilo. A graça não está em simular o estilo, né? Pelo contrário, eu quero que a pessoa acredite que aquele ali é o Machado de Assis falando. Isso já caracteriza uma não paródia, me parece. A paródia é você rir da imitação, né? Não me interessava rir da imitação. Eu queria trazer a voz do Machado e que você risse do que ele estava dizendo, das situações em que ele se metia, né? E me parece que deu para fazer isso, né? Mas, de qualquer maneira, a pessoa tem que ter um parafuso meio solto, né, para fazer isso. E eu acho que se não fosse a pandemia ali me dizendo que eu precisava fazer esse livro, porque talvez fosse o último livro que eu ia fazer na vida, se não fosse essa situação de pressão, talvez eu nunca tivesse feito. Que mostra que a pandemia também tem coisas boas, né? Teve bons resultados. Por favor, aqui, ó. Boa tarde, Reinaldo, escritor também. Eu queria saber um pouco mais de você, dessa experiência da construção, exatamente do ponto que você disse que foi muito mais gostoso de escrever esse livro, mesmo diante de tantos desafios, tanto daquele momento, né, que nós vivemos, como também do tema que você escolheu, que é, igual o nosso amigo comentou, que é um tabu, né, falar dos consagrados, e ainda mais colocar a sua personalidade, que é de falar com um teor mais alegre, não é comédia, esqueci a palavra, mas falar de forma engraçada, só para entender o que eu quero dizer. Então, você crê que agora as próximas obras você vai conseguir construir nesse mesmo embalo, mais alegre naquilo que você está fazendo, né? Se mudou o seu jeito de construir, né? Porque a gente vai criando as formas e eu creio que essa transformação deve... Eu quero que você fale sobre isso, por favor. Obrigado. Olha, é interessante, muito boa a sua pergunta. Eu não sei, eu não saberia dizer como é que vai ser a próxima obra. Eu estou escrevendo um livro de não ficção nesse momento, né? Eu estou com as ficções meio paradas nesse momento, que é um livro de não ficção que está me dando bastante trabalho e que eu entrego até o fim do ano para a editora. Mas eu não sei se vai ter algum impacto a experiência desse livro no próximo, porque o modo como eu faço
como eu consigo escrever, é assim, cada livro é muito diferente um do outro. Assim, ele precisa criar a sua própria linguagem, ele precisa criar o seu próprio universo. E é claro que dá para traçar pontos de contato, várias linhas comunicantes entre esses livros. Todos eles parecem muito preocupados com a ideia de Brasil, que país é esse, para onde vamos, o que significa, né, o Brasil. O Brasil tem algo a dizer ao mundo, que o mundo precise ouvir, ou isso foi só um sonho alucinado dos modernistas e dos tropicalistas. Tem uma coisa meio de pensar o Brasil, que era uma expressão que se usava muito na faculdade no meu tempo. Vamos pensar o Brasil. Hoje está fora de moda pensar o Brasil, mas eu sou de uma geração em que isso era considerado importante. E eu acho que os meus livros todos acabam falando disso. O drible é o futebol, coisas muito referenciais, muito importantes da cultura brasileira, que eu tento tratar pelo viés da ficção, né? Agora, em termos de linguagem, eu construo a linguagem de cada livro quase do zero, porque eu gosto, o meu maior prazer é construir linguagem. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade para captar vozes diferentes. Então, de certa forma, eu não tenho um estilo, né? Eu gosto daquela tirada do Milor Fernandes, que ele falava, enfim, um escritor sem estilo. O meu livro anterior a esse, que é A Visita do João Gilberto aos Novos Baianos, é um livro de contos, que eu gosto bastante. Cada conto parece escrito por um autor diferente, né? Isso é proposital, são ensaios, são exercícios de linguagem mesmo. Porque, para mim, a graça principal, eu gosto da história, eu gosto dos personagens e tal, mas a graça principal é construir uma voz para narrar aquela história como aquela história está pedindo para ser narrada. Então, o Elza Garota, por exemplo, que é um romance histórico passado nos anos 30, Getúlio, Intentona Comunista, é um livro que, assim, você pode achar que não tem nada a ver com esse. Embora tenha, a gente está falando de Getúlio, a gente está falando de coisas muito constitutivas do Brasil, né? Aquilo que eu falei de pensar o Brasil. Mas, em termos de linguagem, é um livro muito diferente. Então, eu realmente não sei para onde vai agora. E acho bom não saber. Mais alguém? Bem, gente, agora nós vamos para o Cabe, então, mais uma pergunta, mais uma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ah. Ei. Se você fosse pegar algum escritor contemporâneo, pode ser você, mas se você escolher queria um outro exemplo e colocasse em um outro tempo, fazendo esse movimento contrário que você fez na Vida Futura, quem você escolheria e em qual tempo você colocaria? Uau! Essa aí é difícil. Mas é boa essa. A gente podia fazer um exercício assim contrário, né? De levar um escritor brasileiro de hoje para o tempo do Machado de Assis, né? Com a visão que ele tem hoje, né? Porque o Machado não é fazer o cara nascer naquele tempo, não. É levar ele como ele é hoje, sabendo o que ele sabe do futuro do Brasil, para o século XIX. Eu levaria, por exemplo, o Jefferson, que está aqui com a gente. E o Jefferson é a cara do Machado, né? Vocês já repararam isso, não? E é isso, então. Eu levaria o Jefferson para o século XIX e traria o Machado para o nosso, como já trouxe, né? Pode ser engraçado. Você ainda está com o microfone?
Oi, Sérgio, muito bom ouvir você e muito bom ouvir você falar que pensar o Brasil saiu de moda. Eu tenho exatamente essa mesma sensação a partir do direito, a partir de outras referências. Então, eu queria que você tentasse explicar por que saiu de moda, quando que saiu de moda, e será que ele pode voltar a estar na moda? Será que pensar o Brasil pode voltar a ser moda um dia? Poxa, que pergunta difícil, né? Eu não sei, eu não saberia dizer por que exatamente saiu de moda. Eu acho que espero que volte, sim, porque senão a gente está frito, né? Se a gente não pensar o Brasil, significa que o Brasil vai se dissolver em alguma outra coisa, né? Como unidade nacional, ele vai deixar de fazer sentido para o pensamento, né? E para a política, e para a economia, e para tudo. Eu acho que isso não, enfim, eu espero que isso não aconteça. Eu ainda acho que o Brasil tem sim algo a contribuir para o mundo. Agora, ao mesmo tempo, eu não sei se a gente vai ter tempo, né? Se o mundo vai ter tempo de esperar por essa contribuição, porque o Brasil demora muito e o mundo, enfim, está aí entrando num caminho que talvez não seja de um futuro muito longo pela frente. Mas eu não sei, eu acho que tem a ver um pouco com uma perda, primeiro com uma perda de algumas ilusões, né? Umas certas desilusões. Eu sou de uma geração que estava chegando à faculdade quando a ditadura estava agonizando, né? Aquilo para mim foi um momento muito importante, muito rico. E ali a gente estava muito preocupado em pensar o Brasil, porque pensar o Brasil significava o que a gente vai ser agora que finalmente vamos poder ser quem nós somos, finalmente vamos nos livrar de um regime autoritário, de um regime ditatorial. Aí a democracia vai nos conduzir para onde a gente naturalmente deveria ter ido lá em 64, se aquele processo não tivesse sido interrompido. Era um momento de otimismo, de expectativa, em que o futuro parecia sorridente. O futuro não foi tão sorridente assim, né? A ponto de chegar recentemente a uma carranca, um futuro extremamente carrancudo, né? E eu acho que essas desilusões foram criando gerações novas que já não conseguiam sequer conceber essa coisa do Brasil como uma totalidade, né? Eu acho que hoje as coisas estão muito mais fragmentadas, as pessoas estão muito mais fechadas em tribos, ou em bolhas, como se costuma dizer hoje, estão muito divididas, né? Mais talvez do que nunca, em termos de ideologia e política. Então eu acho que o solo comum necessário para se pensar uma nação tá fugindo dos nossos pés, né? Eu acho que está fugindo dos nossos pés. Eu espero que a gente consiga retomar esse pé aí, mas eu confesso que eu não sei muito como que a gente vai fazer isso, não. Não sei muito como, não. Infelizmente. Mas eu vou continuar escrevendo uns livros aí para pensar o Brasil, isso com certeza. Sérgio, agora vamos lá? Nós vamos ter agora um auxílio luxuoso de Odilon Esteves, que vai fazer umas leituras do livro do Sérgio para a gente. É sempre um frio na barriga ler diante do autor. Mas como esse aqui foi escrito pelo Machado, hoje eu não estou com nenhum medo. Eu tenho um pudor de fazer aqui em cima, mas ontem, bom, eles chamaram, então eu também não brigo com eles, não. Gente, eu estou muito ansioso para ouvir o Odilon, eu não ouvi ainda isso. E com certeza o nosso Machadão também está ansioso para ouvir. Vamos lá. Capítulo 1. No formigueiro das almas. A imortalidade das letras
é para poucos. Escrevi, certa vez, com a pena prematura dos vivos, mergulhada naquela tinta mista de arrogância e candura a que chamamos sangue. Corrijo-me, leitor, leitora ou que outro gênero inventem de inventar. As nuvens que nos servem de leito lembram alojamentos militares. O pé do insigne poeta pernambucano no nariz do dramaturgo francês. O ironista irlandês a roncar junto da orelha peluda do romancista russo. É natural que tanto aperto desande, por vezes, em altercações ríspidas e babélicas, afugentando o sono. Paciência, há que cultivá-la. E paciência eterna se ocorre de estarmos na eternidade. As condições insatisfatórias da nossa instalação no Olimpo não devem preocupar os vivos. Já constituímos uma comissão para redigir em 3.000 vias, todas adornadas com excelentes carimbos, um requerimento aos andares superiores da administração celeste. A menção ao relativo desconforto em que padecemos a desmesura universal não pretende mais do que ilustrar a cena da chegada do boato. Boatos, ninguém ignora, são leves, rápidos, pouco menos que invisíveis, e guardam o condão de medrar nos ambientes atarefados. Em nosso formigueiro de almas, contribuíam para seu vigor a hipertrofia profissional da imaginação e uma natural curiosidade pelo mundo dos vivos. Esta era um tanto atiçada pela escassez de informações vindas da Terra, quase sempre filtradas por livros, mas raramente por algum folhetim de imagens em movimento, dito televisivo, que conseguíssemos captar via satélite. Àquela altura, me faltava uma noção perfeita do quanto havia de abençoado na distância entre vivos e mortos. Estar fora do tempo, livre de seu campo gravitacional, me dava a sensação de boiar no nada, quando antes me devia mergulhar de cabeça para baixo, qual um Aquiles bebê banhado por Tétis no Estige, no caudaloso contentamento com tudo. Contudo, mesmo o herói tinha aquele calcanhar. De um modo ou de outro, meu amigo Jota era a antena mais sensível do zum-zum mundano. Estava sempre atento, um ponto de exclamação a lhe vincar a testa, ao que, entre os mortais, lhe pudesse dizer respeito. Se acontecia de ter seu nome diretamente enganchado na intriga, o efeito sobre sua fantasmagoria chegava a ser devastador. Dou um exemplo. Quando, no exercício pleno de sua liberdade de expressão, certo crítico afirmou que dediquei minha obra a desdizer a dele, a negar, ponto por ponto, os livros de Jota, meu amigo mergulhou num purgatório dantesco, pelo equivalente a 21 anos terrenos. Só sossegou, e mesmo assim, em parte, quando lhe assegurei que aquilo não passava de pilosa calúnia, uma indignidade, e que jamais, em toda a existência, me cruzaria sequer a mente, etc. Convém lembrar que o etc. eterno não acaba nunca. Capítulo 2, interlúdio constrangido. É verdade que meu amigo e eu nunca falávamos do mais terrível dos boatos. E só o refiro aqui porque há intervenções médicas salutares, conquanto desagradáveis. Apliquemos logo essa injeção.
declaro solenemente que os rumores de um triângulo amoroso entre J, a mulher de J, e aquele que um dia eu fui, eram tão desprovidos de fundamento quanto o vácuo é desprovido de ar. Mesmo assim, foi uma plantinha que não apenas sobreviveu o século XX adentro, nele deitou raízes grossas, fez-se árvore de grande porte. Quando se reflete sobre esse suculento mexerico, compreende-se logo que seu fôlego não seria o que veio a ser se um dos meus romances mais célebres não tivesse em seu miolo a hipótese de um adultério. Faça-se disso que cada um julgar cabível. Eu fico com a teoria das coincidências infelizes. O tempo, porém, é um Deus mais cruel que o de Abraão. As razões do que afirmo em seguida, ninguém jamais soube explicar. Imagino-as ligadas à conhecida dissolução que acomete os espíritos à medida que se vão apagando as marcas por eles deixadas na terra. Seja como for, há dias tantos, o que era falso começa a se tornar de algum modo verdadeiro. E vice-versa. O que foi oculto se revela óbvio, e o óbvio se reveste de enigma. Nesse sentido, como negar que a mulher de Jota o houvesse sim traído comigo? Como obliterar que um dia eu tivesse desmanchado os cabelos dela com dedos sôfregos, tentando afogar a dor de haver outro com direito sobre seu corpo, no ato bruto de fazê-la minha? Só minha. Chega de parêntese. Se, naquele caso, o espinho moral cravado em meu amigo parecia ser do tipo que, de tão doloroso, impede o paciente de traduzir sofrimento em verbo, dessa vez não lhe faltariam palavras. Sigamos. Eu vou pular para o capítulo 4. Esse tem um título formidável, como os outros, mas esse especialmente porque é Meditação numa beira de cúmulo. Cúmulo, como é uma palavra que tem vários significados, é para a gente lembrar que é uma nuvem. Então eu fico imaginando essa cena, uma meditação à beira de uma nuvem, à beira de um cúmulo. Para resumir um caso cumprido, meditei que um dos defeitos mais gerais entre nós, brasileiros, é achar sério o que é ridículo. E ridículo o que é sério. Sabia-o antes de ser um autor defunto, e mais o sei agora. A nata de nossa crítica literária levou 60 anos para começar a quebrar o código de meu romance mais famoso, e hoje querem que ginasianos, de joelhos ralados e álbum da Copa debaixo do braço, decifrem tudo antes do bigode. Se conto isso a Molière, inspiro-lhe uma comédia em 2 atos. Mesmo assim, nada me tinha preparado para certa adaptação televisiva da história, que um dia, por azar, nos bateu nas antenas. Depois daquele espetáculo, o que restava defender? Como controlar nosso legado? Ou, antes, por que teria cabimento responsabilizar o jovem Salinger pelas balas de seu futuro leitor assassino? Eis a conclusão a que cheguei. Gentis compatriotas, reescrevam-me à vontade. Cancelem palavras raras e xistes eruditos, amputem cisnes de Leda, hidras de Lerna e asas de Ícaro. Aplanem sem piedade as ordens inversas, as ousadias sintáticas, as coisas grandes ou miúdas. Depois de tudo que vi no mundo, nos mundos, creio poder afirmar que já nada me fará moça.
Se de resto me agastar algum aspecto dessa novela, pago-lhes com um peteleco e, como dizem hoje, tchau. Mas será demasiado pedir que não sejam mais ingênuos que o habitual? Fazer uma versão simplificada dos meus livros ultrapassa o vocabulário. Há que cortar fundo na carne, na proporção exata do analfabetismo funcional cultivado com tanto esmero no corpo do povo. Ocorre que o mesmo pensamento nu, límpido, embora, é hermético para quem não aprendeu a pensar. Em caso extremo, pode ser de bom alvitre suprimir a obra de todo, deixando o nome do autor na capa e um maço de folhas virgens de entremeio. Teria sua graça. Contudo, preciso informá-los de que Jota não se encontrava em disposição tão benigna. Deu para ficar até noite alta, bebendo com Dostoiévski. A prudência é a primeira das virtudes em tempos convulsos, pensei. Mas não segui meu próprio conselho. Não fui prudente. Leitor, ou leitora, ou leitore, coisa de doudo, como logo aprenderei. Se arrependimento matasse, nenhum mal me poderia causar, é certo. Mas posso lhes garantir que os mortos se arrependem também. As consequências de minha falta de senso são a própria história que passo a narrar. Se não em busca de uma impossível redenção, ao menos para me ajudar a passar o tempo desmedido, o tempo inexistente, sem início ou fim, mais de um século depois de acreditar que tinha me livrado para sempre desse bicho carpinteiro. A Vida Futura, de Sérgio Rodrigues. Que maravilha. Não, só agradecer ao Odilon. Cara, demais isso aqui. Valeu, valeu mesmo. O Odilon é muito craque. Ele ontem fez leituras lindas aqui. E eu estou muito feliz agora de ter uma minha também. E, gente, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. A Vida Futura está à venda ali na livraria, para quem se interessou. E abraço grande, boa Fliarachá para todos. Gente, obrigado, boa tarde, todo mundo.